Fala Doc, aqui é Fabrício Portelinha, sou médico e um dos fundadores da MedSimple, e nesse vídeo eu tenho a missão de te explicar no menor tempo possível como qualquer estudante de medicina pode fixar 3 vezes mais ou até mais e aprender os conteúdos da faculdade de medicina na metade do tempo, usando aquilo que a gente chama de a trilha da fixação a longo prazo. E eu acredito que você não lembre nem 10% das aulas que você teve no semestre passado, e eu sei como isso é muito frustrante. Então, tudo isso que eu vou te mostrar é para que você pare de esquecer tudo aquilo que você estuda na faculdade de medicina e consiga lembrar de verdade a longo prazo os conteúdos. E não só fixar o conteúdo, mas também te garantir aquela nota alta na faculdade de medicina, aquele 9, aquele 10, e também fazer com que você chegue muito melhor preparado no internato e com uma base teórica forte para ser um bom médico, uma boa médica e também prestar uma prova de residência no final do curso. Seja você de uma faculdade do método PBL, tradicional, TBL ou misto, particular ou pública, e de qualquer semestre da faculdade de medicina, seja lá no comecinho, no ciclo básico, na metade do curso, no ciclo clínico, ou lá para o final, no internato. Ou seja, o que eu vou te ensinar aqui é o jeito MedSimple de estudar, um jeito milimetricamente pensado para quem está na faculdade de medicina. E esse método já transformou os estudos de milhares de estudantes de medicina do Brasil, de todos os estados do Brasil e também de fora do Brasil, de brasileiros que fazem medicina nos países vizinhos, Argentina, Paraguai, Bolívia e diversos países do mundo. E eu sei que você pode estar aí achando que isso aí é bom demais para ser verdade, conversa fiada da internet, fixar 3 vezes mais, aprender na metade do tempo, isso aí é papo furado, mas eu também não acreditaria se eu não tivesse visto com meus próprios olhos a transformação de milhares de estudantes de medicina que usaram o método MedSimple. Dá uma olhada aqui em alguns depoimentos e eu tenho certeza que os últimos você vai ficar de cara. Mudou minha vida completamente, assim. E aí eu via que fazia muita diferença esse método de responder as perguntas, porque muitas vezes eu saía das aulas sem entender a matéria e eu simplesmente deixava quieto, sabe? Eu falava, no internato eu reponho ou vou estudar antes da prova, e era esse negócio de sempre continuar levando, e chegava antes da prova, eu tinha um monte de coisa pra estudar e acabava fingindo que estudava alguma coisa. Mudou minha rotina de estudos 100%, eu posso dizer assim, porque como eu falei antes, eu realmente só estudava antes da prova. Eu comecei a realmente entender a matéria pela primeira vez e mudou a minha rotina de estudos, assim, meu dia a dia mudou por causa dessa plataforma. Eu comecei a perceber que eu tava entendendo as coisas, que eu tava entendendo a matéria, e isso me estimulava a estudar mais, sabe? E quando eu acertava as questões ou quando eu errava, da mesma forma, isso me estimulava a querer ir atrás e aprender mais. Então, eu posso dizer que minha rotina de estudos e minha vida como estudante de medicina mudou Meu nome é Ana 100%. Medeiros, tenho 23 anos. Atualmente curso a Faculdade de Medicina, estou no 6º semestre, na Universidade Católica de Pernambuco, né? Eu queria falar para vocês que o MedSimple, com certeza, aumentou em 10 vezes meu aprendizado, minha fixação. Durante a faculdade, né, de medicina, eu já uso há um tempo o MedSimple, e eu com certeza afirmo para vocês que foi a melhor experiência, está sendo a melhor experiência durante meu curso, né? O MedSimple consegue fazer você fixar, aprender de uma forma que vai passar a prova e você não vai simplesmente esquecer, vai estar fixado porque você treinou com questão. E não é só questão, cada item da questão é explicado da melhor maneira pelo MedSimple. Oi, eu me chamo Cláudio Frois, estou no 5º semestre na UniFTC, em Salvador, na Bahia. Vim falar um pouquinho para vocês porque a MedSimple foi importante e está sendo e continuará sendo importante. É uma plataforma muito simples de mexer. Nós conseguimos ter acesso às questões comentadas, aos comentários, todas muito bem comentadas, com muitos macetes, então ajuda muito a fixar, o aprendizado aumenta bastante. Então a fixação se torna muito mais simples e fácil. Fantástica a plataforma. E além dos resultados durante a faculdade de medicina, a gente também observa resultados na prova de residência de alunos que utilizaram o método MedSimple durante a faculdade de medicina. A Júlia, por exemplo, passou em pediatria no HMB. O Júlio passou em oftalmologia na USP e na Unifesp. A Dani passou em dermatologia no IANSP, na SESGO e no PSU. E o Glauco passou em oftalmologia no IANSP. E é literalmente todo dia a galera mandando print e repostando nos stories do Instagram como a MedSimple tem transformado seus estudos no dia a dia.
E antes de eu te contar como a MedSimple funciona, eu queria te falar como surgiu essa ideia. Talvez você me conheça ou não, mas eu sou um pouco como você. Na faculdade de medicina, eu só queria poder aprender e fixar os conteúdos que eu estudava cada semestre. Eu prestei vestibular para medicina 2 vezes e só passei na segunda tentativa, e assim como você, eu só consegui passar depois de fazer questão atrás de questão todos os dias para conseguir fixar essa quantidade imensa de matéria. E quando entrei na faculdade de medicina, eu só queria poder também, assim como fiz no cursinho, fixar esse conteúdo através de questões. Mas eu me deparei com uma rotina puxada, com capítulos de livro infinitos para ler, com aulas maçantes, e eu não tinha por onde treinar com questões, assim como eu tinha na época do cursinho. Eu comprei livros, gastei dinheiro, e até no meu primeiro dia de aula postei no meu Instagram me achando todo com o meu primeiro livro de anatomia. E eu não sabia por onde estudar. Gastei noites e noites lendo capítulos de livros com informações infinitas que eu nem sabia onde eu ia aplicar aquilo. A maioria dos professores tem uma linguagem difícil e uma didática péssima. E a única coisa que eu me deparava era com arquivos de slides atrás de slides com conteúdos super confusos. Fora que eu não tinha tempo livre para fazer as coisas que eu gostava fora da faculdade de medicina, como sair com meus amigos, ir para festas, ir no cinema ou até mesmo dormir direito. Isso porque meu cronograma na faculdade de medicina começava muito cedo, umas 7h30 da manhã, e ia até umas 6, 6h30 da tarde, e ainda depois eu me enchia de atividades de ligas e atividades extra-acadêmicas que iam até 9, 10 da noite, até virava plantão às vezes, e como todo bom estudante de medicina, ainda postava um story no Instagram achando que eu estava arrasando. A rotina estava se tornando insustentável, e minha saúde mental estava indo de mal a pior, e continuava esquecendo tudo aquilo que eu estudava. E conversando com um amigo da minha sala, Matheus Fritzen, a gente percebeu que não só nós, mas todo estudante de medicina passava pela mesma coisa, e a faculdade de medicina não fazia nada para ajudar a vida do mediciner. E a gente percebeu que quando a gente chega no final do curso, lá no internato, mal preparado, os cursinhos de residência vêm querer resolver o nosso problema em 1 ano, de tentar ensinar toda a medicina pra gente, que a gente deveria ter aprendido durante os 4 primeiros anos da faculdade. E eu tenho certeza que quando você chegar no internato, você vai desejar ter estudado de forma eficiente durante os 4 primeiros anos da graduação, porque o sentimento de chegar no internato sem ter certeza do que sabe é gigante. E foi nessa época que, junto com esse meu colega Matheus, que acabou passando de primeira das residências médicas de São Paulo, nas primeiras colocações em radiologia na USP, na Unifesp, na Unicamp, no Einstein e no Sírio-Libanês, e também com um amigo chamado Vinícius, que a gente decidiu criar a MedSimple, para ajudar a resolver esse problema de todos os estudantes de medicina do Brasil. E tudo isso com uma abordagem de estudo ativo que incentivava diariamente a resolução de questões. Aplicando em mim mesmo esse método, eu consegui estudar de forma tão natural e eficiente que as provas da faculdade já não eram mais um problema para mim. Isso porque os conteúdos já estavam fixados na minha cabeça a longo prazo. Eu não precisei mais vir à noite desesperado por conta de provas. Muito pelo contrário, eu tinha tempo livre para ir nas festas, sair com meus amigos, dormir bem e, além de tudo, mandar bem nas provas na faculdade de medicina. E sem dúvidas, eu devo isso ao método MedSimple. E no final das contas, ainda acabei sendo aprovado de primeira, em terceiro colocado geral do Brasil em oftalmologia na prova do ENARE, em primeiro lugar na UNB, Universidade de Brasília, em oftalmologia, e em diversas instituições de Santa Catarina em oftalmologia e dermatologia. Eu acabei me envolvendo com a coordenação da MedSimple e percebi que, assim como eu, muitos outros acadêmicos do Brasil inteiro passavam pelo mesmo problema. E disseminando esse método no Brasil inteiro, como você pode ver no começo desse vídeo, milhares de estudantes de medicina têm transformado a sua rotina de estudos. E agora eu estou dividindo isso com você, porque eu não quero que você cometa o mesmo erro que você cometeu lá na época do cursinho pré-vestibular. Você teve o seu primeiro ano do ensino médio, seu segundo ano e o seu terceirão para se preparar de forma correta para passar no vestibular. Mas você deixou só para se preocupar com isso na época do cursinho, teve que pagar caro, talvez 1, 2, 3 anos de cursinho para conseguir passar no vestibular de medicina. E agora, na faculdade de medicina, você está cometendo o mesmo erro. Esse ciclo está se repetindo. Você está deixando para lá os seus estudos no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ano de medicina, e você vai chegar no internato inseguro e despreparado, e os cursinhos de residência vão te abordar nesse final do internato para te oferecer um cursinho super caro para tentar resolver o seu problema de não ter estudado de forma correta nos 4 primeiros anos da faculdade de medicina. Sendo que você teve 4 anos para se preparar de forma eficiente e chegar no internato bem preparado. E a forma MedSimple de estudar vai transformar os seus estudos também.
Então presta bem atenção no que eu vou te mostrar agora, é um método infalível para que você consiga fixar os conteúdos de verdade na faculdade de medicina. Mas antes de te explicar todo esse mecanismo, eu quero te falar como você não deve estudar na faculdade de medicina, que é o jeito tradicional, que como eu estudei no começo da faculdade de medicina, como provavelmente você está estudando e como a grande maioria dos estudantes de medicina estuda. Ou seja, é o jeito ineficiente de estudar, que é baseado apenas em aulas, slides, livros e resumos. Todos esses métodos são métodos passivos de estudo. E o que significa isso? Significa que você é apenas um receptor de informações. E sabe por que isso não funciona? Porque o nosso cérebro é programado para aprender tentando, errando de novo e assim formando sinapses e redes neurais. Quer ver um exemplo? Pega uma criança tentando aprender a falar. Imagina se ela tentasse aprender a falar, não podendo tentar pronunciar nenhuma palavra, ou seja, só ouvindo o adulto falar e ela não tem o direito de errar, de balbuciar, de falar daquele jeito de bebê dela. Ela nunca ia aprender a falar dessa forma. E aqui entra o conceito chave. Estudar de forma passiva não vai permitir que você aprenda e fixe de forma eficiente os conteúdos da faculdade de medicina. Muito pelo contrário, você vai esquecer. Quando o nosso cérebro não é estimulado ativamente, a tendência é o esquecimento das informações. Isso foi estudado e descrito pela famosa curva do esquecimento de Ebbinghaus. Depois de ver um conteúdo no primeiro dia, se você não revisar no dia seguinte, você já vai ter esquecido 50% do que você viu ontem. E depois de uma semana, se você não tiver revisado de forma ativa o que você aprendeu naquele dia, você vai se lembrar só de 10% daquela aula. Segundo essa curva, para que você consiga manter uma retenção de mais que 75% ou até lá perto de 100% de retenção, você tem que revisar 2 dias depois que você teve o conteúdo, uma semana depois, um mês depois e depois de pelo menos 2 ou a cada 3 meses. Senão, não adianta, você vai esquecer. Por isso, não tem jeito melhor de estudar do que a forma ativa. E estudar de forma ativa é uma ferramenta tão poderosa que a neurociência batizou essa forma de estudar como efeito teste. No nosso Instagram, a gente fez uma live com o neurocientista Dr. Andrei Maier. Ele explica um pouquinho pra gente o poder e quantas vezes mais você aprende usando o efeito teste comparado com o jeito tradicional. Dá uma olhada no trechinho. O efeito que um teste tem, perguntas tem, em evitar a perda de memória é tão potente que tem um nome só para ele. Chama efeito Como é que teste. é? Efeito teste. Efeito teste. Olha Efeito. só. Então, testes, a galera acha que teste é só para avaliar se você sabe ou não. Na verdade, teste é muito bom como método de estudo. Muito bom. Então, aqui, uma dica geral, galera. Ah, Andrei, o que eu posso fazer se der, né? Porque eu entendo que a grade de vocês é insana, né? Mas se der, estudou, faz responde umas perguntinhas sobre o conteúdo. Tenta responder sozinho. E assim, em termos de números, né? O quanto que isso, porcentagem a mais que aumenta a retenção? Se eu não fizer nada, comparado com alguém que fez o teste lá, fez o teste no mesmo dia, fez o teste no dia seguinte. Tá, eu vou dar um exemplo. Então, 2 opções. Você leu, releu e releu um texto, é uma opção. Ou você leu e fez 2 testes sobre o texto. Tudo bem? São as 2 opções. Uma pessoa tem um bloco de alunos que vai ler e reler o texto 3 vezes, e um outro grupo lê uma vez e faz 2 testes sobre o texto. Beleza? Faz 2 testes, igual eu tô falando aqui. Se eu der uma prova para eles logo em seguida, a galera que ficou relendo vai se sair um pouco melhor. Vai tirar tipo 90 e a galera que leu e fez os testes vai tirar, sei lá, 80. 70 e pouco, 80. Um pouco pior. Beleza? E falar, então é melhor reler. Calma. Se eu pegar esses mesmos alunos e der a mesma prova, uma prova equivalente, depois, os alunos que ficaram relendo vão tirar 3, 4, e os alunos que fizeram o teste vai tirar 70. Olha que próximo. fantástico, né? É, E bem como próximo. que é? Né? É bizarro, cara. O efeito É bizarro, é bizarro. E a gente vai aplicar, né, o conteúdo que a gente aprendeu na faculdade inteira, né? De eletrocardiograma, de antibiótico, logo depois que aprende ali da aula, ou a gente vai aplicar quando se formar, quando, né? Daqui ali um tempo. Dali é um tempo, né? Então, com certeza. olha que bizarro a diferença, né? De você ser um cara que vai pegar um eletrocardiograma e vai falar
putz, não me lembro o que isso aqui significa. Ou um cara que fez o teste, que vai olhar o elétron, pum, identifiquei, era aquilo, e vai resolver o problema na hora, né? É. Olha, Cara, olha então, a diferença, fantástico. eu leio Dá os mais que artigos. 2 vezes mais, né? De 30 para 70, né? Mais É que muito 2 vezes mais. A diferença é muita coisa depois de 2 semanas, é bizarro. E tem até um trabalho que saiu na Science, que é uma das maiores revistas científicas do mundo, que eles até compararam o aluno fazer um teste, igual eu falei aqui, né? Submeter a um teste, como método de estudo, um negócio tipo, super contra-intuitivo, né? Em comparação com alunos que fazem mapa mental. Sabe o Mapa mental aqui, ó. O mapa mental, o pessoal fala, né? Que é o top, né? Tá o melhor. E assim, de fato, melhor do que você não fazer nada, não realizar nada. Tudo bem. Também se você fizer o mapa mental do jeito que eu falei, sem olhar o material da sua cabeça, beleza. Só que o pessoal que fez os testes sai melhor. Inclusive, olha só, se a avaliação for fazer um mapa mental. Tipo, na avaliação... Olha só! Que dado, que engraçado. Muito legal, assim. E é uma diferença absurda, assim. Nossa, é um negócio assim... E aí eu fico chocado como é que os professores, os alunos todos já não sabem disso, sabe? É um negócio... Tem uma coisa errada, gente. E na MedSimple, a gente pegou todos esses métodos comprovados que são mais eficientes pela neurociência, usou tecnologia e conseguiu montar uma forma que você estuda de forma eficiente e gasta muito menos tempo na faculdade de medicina. A plataforma MedSimple. E é o que a gente chama de trilha da fixação a longo prazo. E ela funciona em 5 passos básicos que cabem na sua rotina diária. Passo 1, a antecipação potencializadora. Tudo que a gente vê pela primeira vez na nossa vida parece muito mais difícil. E normalmente o seu primeiro contato com o assunto é com uma aula terrível de algum professor da sua faculdade. Então, antes de você ter essa aula, ou ter que ler algum capítulo de livro, ou fazer alguma atividade da sua faculdade, você vai passar por 2 passinhos. Primeiro passo, videoaulas direto ao ponto, sem enrolação. Aqui, você assiste as videoaulas na velocidade que você quiser, com didática, com conceitos-chave, direto ao ponto, e ainda no final, a gente te fala o que é importante para a prova de residência e para a sua vida como médico. E na sequência, você vai relaxar fazendo o que a gente chama de Med Stories, que nada mais é do que um quiz no modelo de Instagram, que você vai ser perguntado sobre coisas que você viu nessa aula que você acabou de ver. Sem compromisso, só para ver se você captou a visão geral do assunto. E agora etapa 2, raciocínio ativo. Agora que você já teve um maravilhoso primeiro contato com o assunto, ou seja, você já aprendeu o básico sobre aquele assunto, vai ser muito mais fácil de assistir uma aula da sua faculdade, de ler um capítulo de livro, de ler um artigo científico, ou de participar de uma tutoria, por exemplo. Você vai participar de tudo isso com raciocínio ativo, já sabendo previamente as informações-chave e assim sedimentando mais informação no seu cérebro. E agora o passo 3, a tríade secreta da fixação a longo prazo. E aqui que está a cereja do bolo. Depois de participar das aulas e das atividades da sua faculdade, você vai partir para usar os métodos mais poderosos cientificamente que vão te fazer fixar 3 vezes mais o conteúdo estudado. Primeiro, questões com comentários de ouro. Você irá realizar questionários comentados alternativa por alternativa pela nossa equipe para ter certeza que você captou todos os conceitos essenciais daquele assunto. Na MedSimple, a gente proporciona questionários literalmente de cada subtópico de cada matéria da faculdade. E a gente tem lá questões de fixação, com os conceitos chaves daquele assunto que você não pode deixar de saber. E ao final, sempre tem questões de residência médica, para você começar a pegar desde cedo o jeitão desse tipo de prova. Na sequência, você vai partir para a realização de flashcards com os nossos Simple Cards. Aqui, você vai selecionar se a informação foi fácil para você, foi médio ou foi difícil para você. E conforme aquela curva de esquecimento de Ebbinghaus, a plataforma é programada para te fazer lembrar daquele assunto conforme o seu grau individual de dificuldade. Como assim? Se você achou uma pergunta fácil, a plataforma automaticamente vai programar uma revisão daquela pergunta de novo para você só daqui a alguns dias. Afinal, você achou fácil, então não precisa ficar te perguntando rapidamente aquele assunto agora. Já se você achou aquela pergunta difícil, a plataforma automaticamente vai te perguntar de novo daqui a poucos minutos, para ter certeza que você fixou e sedimentou aquela informação no seu cérebro. E ela vai continuar repetindo para você até você achar ela fácil.
E todos esses flashcards e questões são recheados com os nossos macetes da MedSimple, também chamados de mnemônicos ou dicas, que são palavras-chave, são brincadeirinhas que a gente faz para te ajudar a lembrar de uma, duas ou até mais informações apenas com um gatilho de uma palavra lúdica. E agora o passo 4, que é a prova real. O que é a prova real? É você ir lá na sua prova da sua faculdade e arrasar, tirar o seu 9 e o seu 10, porque você já fixou os conteúdos e eles são naturais para você. E por último, depois de você ter arrasado na sua prova, para você continuar lembrando desses conceitos para sempre, veio o passo 5, que é o Never Forget. A plataforma vai continuar mostrando para você os flashcards com os conceitos principais que você teve na sua prova, para que você lembre deles para sempre. Chegue lá no final do curso com uma boa base teórica como médico e também com os conceitos quentinhos da sua cabeça para prestar a prova de residência médica. E agora que você já entendeu como funciona a MedSimple, você vai ter a chance de entrar de forma mais aprofundada nesse método e provar desses resultados também. O acesso à plataforma MedSimple é 100% online. Você pode acessar ela de onde você estiver, quando você quiser, pelo seu notebook, pelo seu tablet e pelo seu smartphone, seja sistema iOS ou Android. E a plataforma é toda liberada para você imediatamente no ato da sua inscrição. E ela conta com questões comentadas, flashcards, que são os nossos Simple Cards, os Med Stories, videoaulas e estatísticas. E tudo isso separado nas 6 grandes áreas da medicina. O ciclo básico, que é lá no comecinho do curso, que tem todas aquelas áreas básicas, desde anatomia até psicologia médica. Clínica médica, que tem desde cardiologia, endocrinologia até medicina intensiva. Pediatria, com todas as sub-áreas da pediatria, desde puericultura até neuropediatria. Ginecologia e obstetrícia, cada uma com as suas sub-áreas. Cirurgia, contando desde cirurgia de cabeça e pescoço até cirurgia do aparelho digestivo. E até mesmo saúde coletiva, englobando SUS, saúde do trabalhador e epidemiologia. Na plataforma, você também conta com um plantão de dúvidas e feedbacks. Ou seja, se sobrar qualquer dúvida depois de você responder uma questão, fazer um flashcard ou ver uma videoaula, é só apertar ali o botão feedback, que de 48 a 72 horas, a nossa equipe responde para você com comentários didáticos com a maior atenção do mundo para você. Os seus professores geralmente não têm noção e não sabem o quanto você sabe de cada assunto realmente. Nós da MedSimple vamos poder olhar o seu desempenho e as suas estatísticas e saber aonde você está errando. Então a gente pode te dar uma resposta e um feedback com muito mais propriedade e te ajudar muito mais do que o seu professor. Além disso, você conta com um plantão de solicitação de questões, flashcards, videoaulas e resumos. Como assim? A gente sabe que as faculdades de medicina do Brasil são muito diferentes. Então, pode acontecer, é muito raro, mas pode acontecer, que na sua faculdade tenha uma disciplina que não conste questões na plataforma ainda. Não tem problema, é só você clicar naquele botão solicitar conteúdo que a nossa equipe monta para você em até 5 dias questões, flashcards, videoaulas e resumos do assunto que você precisar. E não para por aí, você vai ter acesso ao espaço residência médica. Como a MedSimple foi fundada no seu cerne por pessoas aprovadas nas grandes instituições do Brasil, como USP, Enare, Unicamp, Unifesp, Sírio-Libanês e Albert Einstein, a gente sabe tudo aquilo que você tem que focar desde o começo da faculdade para poder mandar bem lá no final do curso na prova de residência. Então, na MedSimple, você tem acesso à prova de residência comentadas na íntegra, questão por questão, alternativa por alternativa da prova que você quiser. E, mesma coisa que eu falei anteriormente, caso ainda não tenha a prova da sua região, talvez uma prova mais específica, é só clicar em solicitar conteúdo que a gente comenta a prova para você. E você leva alguns bônus. Se você adquirir a MedSimple agora, você leva de bônus o acesso ao Close Friends do Instagram por 12 meses. No Close Friends do Instagram, a gente posta diariamente revisões com esquemas, macetes e resumos dos temas mais importantes da medicina para você revisar tranquilamente e naturalmente enquanto você usa o Instagram. Nós temos vários relatos de usuários da MedSimple, inclusive do João Pedro Melão, que foi usuário da MedSimple e passou em 3º lugar em anestesiologia no Sírio-Libanês em São Paulo, que disse que os macetes que ele via e os esquemas que ele via no Close Friends da MedSimple apareciam nas provas dele da faculdade e até em questões de prova de residência, e ele lembrava disso como se fosse mágica.
E além do Close Friends, se você assina a MedSimple, você ganha como bônus o acesso à nossa comunidade no Telegram, a comunidade chamada Docs MedSimple, que contém milhares de estudantes de medicina de todos os estados do Brasil e até de fora do Brasil, que compartilham materiais do ciclo básico de clínica médica, de pediatria, de gineco e obstetrícia, de saúde coletiva e de cirurgia. Além disso, tiram dúvidas entre si e, o melhor de tudo, tem uma área de networking para publicações de artigos científicos. E você sabe que se você ficar de bobeira e não começar a se preparar para a residência médica desde cedo, desde as primeiras fases da faculdade de medicina, você corre o grande risco de ficar para trás e não conseguir a vaga dos seus sonhos. Você já deve estar sabendo que o número de faculdades de medicina só cresce no Brasil, mas as vagas de residência continuam super restritas, e o acesso a bons trabalhos e bons empregos com dignidade e bem pagos na medicina estão cada vez mais difíceis. Sem contar que os cursinhos de residência vão querer te cobrar lá no final do curso entre 10 e 20 mil reais para tentar te ajudar a passar numa prova de residência. Então é muito importante que você comece a treinar com questões desde já. E encontrar questões comentadas e métodos ativos durante a faculdade de medicina não é fácil. Bancos de questões americanos similares a MedSimple não vão custar menos de 5 mil reais por ano de acesso. E quanto custa para você ter acesso a MedSimple? Considerando que foram mais de 100 mil alternativas comentadas, se cada uma delas custasse 5 centavos por todo aprendizado que ela faz, isso jogando um preço lá embaixo, o acesso por um ano à plataforma não custaria menos de 5 mil reais. Além dos mais de 300 mil flashcards que a plataforma possui, se cada um custasse, vamos dizer, 1 centavo, ela não sairia por menos de 3 mil reais por ano de acesso. Sem contar mais de 1.000 videoaulas da plataforma, se cada uma delas custasse R$1, o acesso não sairia por menos de R$1.000 por ano. E não sei se você sabe, dia após dia a gente está adicionando mais questões, mais flashcards e mais videoaulas na plataforma. Quando a MedSimple foi criada lá no final de 2020, ela tinha mais ou menos aí umas 2.000 questões, não tinha flashcard, não tinha videoaula, não tinha MedStories, e agora ela tem mais de 20 mil questões, mais de 300 mil flashcards, mais de 1.000 videoaulas. Sem contar o custo da equipe de programação, de desenvolvimento e pesquisa de toda a tecnologia da plataforma e para montar também o aplicativo para iOS e Android. E ainda os bônus. Você leva o Close Friends, que não custaria menos aí de R$14,90 por mês. E no ano daria um total de R$ 178,80, só pelo Close Friends. Juntando tudo isso, o custo da plataforma junto com os bônus não sairia por acesso anual por menos de R$ 9.178,80. Ou seja, se fosse parcelar em 12 vezes, sairia R$ 764,90 por mês. Mas obviamente nós nunca iríamos cobrar um preço que afastasse os estudantes de medicina de alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Originalmente, a MedSimple nunca foi um negócio, porque a gente viveu na pele as mesmas dores e dificuldades que você viveu durante a faculdade de medicina. E a gente quer que todo mundo possa ter acesso e facilitar a sua rotina. Por isso você não paga 9 mil, não paga 5 mil, não paga 1.000, não paga 900, não paga 500. Você só paga apenas R$ 399,80 por um ano de acesso a MedSimple. Ou, se parcelar em 12 vezes, dá R$ 39,90 por mês. E você sabe que esse preço que a gente está cobrando não faz sentido nenhum, porque eu te mostrei qual que seria o preço real que vale o acesso de um ano a MedSimple. Cada vez mais a plataforma vem crescendo e ela cresce justamente por conta dos feedbacks que os usuários dão. Tudo que a gente faz na MedSimple é por conta de sugestões dos usuários. Então a gente quer cada vez mais gente na plataforma por um preço acessível para receber cada vez mais feedbacks e ajudar a melhorar a educação médica brasileira. Por isso, a gente lançou também a opção de plano bianual, ou seja, um acesso por 2 anos à plataforma por um preço ainda mais acessível, onde você paga mais barato ainda no valor equivalente a um mês de acesso. Por 2 anos, você só paga R$ 597, ou 12 vezes de R$ 59,58, o equivalente aí a cerca de R$ 24 por mês para 2 anos de acesso. E você pode pagar por cartão de crédito, boleto, cartão de débito virtual caixa, conta Hotmart, PayPal, Google Pay, Samsung Pay e depois de tanto pedirem, habilitamos também a opção de pagamento por Pix.
O acesso padrão é por um período de 12 meses, sem ajuste de preço com a inflação na época de renovação. Ou seja, na renovação, você vai ter acesso a todas as novas atualizações que a MedSimple fez durante um ano inteiro, todas as questões novas, todas as flashcards novos, todas as videoaulas novas, e não paga um centavo a mais por isso. E se parar para pensar, o quanto custa para você fugir desse loop infinito de estudar, esquecer, perder horas com métodos ineficientes de estudo, chegar inseguro no internato e também sem noção de uma prova de residência, está saindo por um preço muito acessível. E se for comparar aí, por exemplo, com uma academia que a gente paga e nem vai, está muito mais barato o preço por mês. E para garantir a sua vaga é muito fácil. É só clicar aqui no botão aqui embaixo, preencher os seus dados, escolher a tua melhor forma de pagamento, que automaticamente você vai receber um e-mail com seus dados de acesso e poder começar a estudar imediatamente com eficiência máxima. E agora você tem 3 opções. A primeira, ignorar essa oferta e continuar estudando medicina do jeito que você já faz. Se você não quer mudar para algo diferente, tá tudo bem. 2, você pode tentar estudar medicina com essas formas que eu te ensinei aqui, com questões, flashcards e macetes, tentando achar por aí em outros lugares de graça na internet, mas infelizmente é um conteúdo muito difícil de achar, é bagunçado, e talvez você ache algo parecido nos bancos de questões americanos, mas eles custam muito mais caro, e eles não são adaptados à realidade do estudante de medicina brasileiro. Ou terceiro, você pode comprar a MedSimple, ter acesso a todas as funcionalidades dela, ganhar os bônus e ainda ter 100% da responsabilidade nas minhas costas, porque eu vou te dar 15 dias para você testar a MedSimple e caso você não goste ou não se adapte, é só ir lá na Hotmart, clicar no botão reembolso que eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Não tem letra miúda, não tem enganação, não tem conversinha aqui. Em 15 dias você pode pedir 100% do seu dinheiro de volta. E eu gostaria muito de, na minha época de graduação de medicina, ter tido essa oportunidade de acessar uma plataforma por um preço acessível e ter todas essas garantias e bônus para facilitar a minha vida. Então não perde tempo, entra agora para o time de usuários da MedSimple e torne seus estudos eficientes ao máximo. Clique no botão aqui embaixo e comece a lembrar de verdade tudo aquilo que você estuda. Ao clicar no botão aqui embaixo, você vai ser redirecionado para Hotmart, que é o nosso sistema de pagamentos. E depois do pagamento, vai receber por e-mail os seus dados de acesso e já pode sair usando. Um grande abraço e te vejo do outro lado.